Você já se perguntou o que realmente acontece quando uma das maiores montadoras americanas decide encerrar suas operações no próprio país que a criou? O anúncio da General Motors de cessar a produção nos Estados Unidos gerou ondas de choque que ainda reverberam pela economia nacional. Mas será que compreendemos completamente os fatores por trás dessa decisão histórica? Quando Mary Barra subiu ao palco naquele dia memorável, suas palavras ecoaram muito além das paredes corporativas. A CEO da General Motors estava anunciando não apenas uma reestruturação empresarial, mas o fim de uma era para a indústria automobilística americana. A justificativa oficial falava em otimização estratégica, mas por trás dessa linguagem corporativa havia uma realidade bem mais complexa. A General Motors, fundada em 1908, empregava cerca de 164 mil pessoas nos Estados Unidos e operava 33 plantas de manufatura em território nacional. Para muitas comunidades, especialmente em estados como Ohio e Michigan, essas fábricas não eram apenas locais de trabalho, eram o coração econômico e social de cidades inteiras. Entre 2017 e 2021, o governo americano implementou uma série de tarifas comerciais com o objetivo declarado de proteger a indústria nacional. As tarifas sobre aço chegaram a 25%, sobre alumínio a 10%, e componentes eletrônicos enfrentaram sobretaxas que variavam entre 7,5% e 25%. Para pneus, dependendo do país de origem, as tarifas oscilavam entre 35% e 105%. Essas medidas protecionistas tinham defensores que argumentavam sobre a necessidade de reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros e proteger empregos domésticos. De fato, essas tarifas geraram aproximadamente 80 bilhões de dólares em arrecadação federal em 2019. Grupos industriais destacavam a importância de fortalecer a base manufatureira nacional e criar condições para o retorno de empresas que haviam migrado para outros países. Por outro lado, críticos apontavam que essas mesmas tarifas elevaram significativamente os custos de produção. Dados da Alliance for American Manufacturing indicaram que cada veículo produzido passou a custar entre 400 e 600 dólares a mais devido às sobretaxas sobre matérias-primas. Os custos de materiais industriais subiram entre 15% e 20%. Comprimindo as margens de lucro das montadoras em 2 a 3 pontos percentuais. Para uma empresa como a GM, que precisa montar veículos com mais de 30 mil componentes, vindos de diversos países, essa matemática se tornou particularmente desafiadora. Cerca de 60% a 70% dos componentes de um carro moderno são produzidos fora dos Estados Unidos, tornando impossível evitar o impacto das tarifas. O fechamento da planta de Lordstown, em Ohio, ilustra o impacto humano dessa transformação industrial. Esta comunidade de aproximadamente 3.200 habitantes perdeu 1.435 empregos diretos, com estimativas de que entre 3.000 e 4.500 posições indiretas também foram afetadas. A taxa de desemprego local saltou de 4,2% para 8,9% entre 2019 e 2020. Os efeitos se espalharam pela comunidade como ondas concêntricas. O valor médio das propriedades caiu 23%, enquanto 40% dos negócios locais fecharam suas portas em 18 meses. A população da cidade encolheu 15% conforme famílias migraram em busca de oportunidades em outros lugares. Para essas comunidades, a perda transcendia questões puramente econômicas. Famílias que por gerações trabalharam na mesma fábrica viram suas identidades profissionais e sociais desaparecerem. A dignidade associada ao trabalho industrial, tradicionalmente valorizada na cultura americana, deu lugar à incerteza e desorientação. Enquanto isso, outras regiões do mundo se beneficiaram dessa reorganização industrial. O Vietnã registrou crescimento de 112% em investimento estrangeiro direto entre 2018 e 2020, tornando-se um hub para a manufatura eletrônica. O México aumentou sua produção automotiva para exportação em 34%, ironicamente beneficiando-se das políticas que pretendiam desencorajá-lo. A Polônia emergiu como destino preferencial,
para investimentos tecnológicos americanos, com expansão de 67%, enquanto a Malásia viu sua produção de semicondutores crescer 89%. Esses países ofereciam combinações atrativas de mão de obra qualificada, estabilidade regulatória, infraestrutura adequada e incentivos fiscais. A complexidade da cadeia de suprimentos global moderna torna extremamente difícil reverter essa tendência. Um veículo contemporâneo incorpora componentes de 15 a 20 países diferentes, desenvolvidos ao longo de 4 a 6 anos. Criar autonomia total de produção exigiria investimentos estimados entre 200 e 300 bilhões de dólares e levaria de 15 a 20 anos para implementar, além de enfrentar a indisponibilidade doméstica de 23 elementos críticos para a manufatura moderna. Contudo, algumas comunidades afetadas demonstraram notável capacidade de adaptação. 12 projetos de cooperativas de energia solar emergiram em antigas cidades industriais, enquanto 8 centros de inovação tecnológica foram estabelecidos em Ohio e Michigan. Detroit abriga agora 15 projetos piloto de agricultura vertical, urbana, e 25 pequenas empresas especializadas em impressão 3D surgiram na região. Esses esforços de revitalização já produziram resultados mensuráveis: 4.200 novos empregos em setores alternativos, redução de 30% no desemprego em comunidades participantes e aumento de 18% na renda média familiar entre 2020 e 2023. Tendências emergentes sugerem que o futuro da manufatura pode ser diferente do passado. A automação avançada está reduzindo as vantagens tradicionais de baixo custo de mão de obra, enquanto considerações de sustentabilidade ganham importância competitiva. O conceito de nearshoring, aproximar a produção dos mercados, consumidores, está ganhando força, e a digitalização acelera mudanças estruturais. Projeções indicam investimentos de 500 bilhões de dólares em manufatura americana entre 2024 e 2030, com potencial para criar 2,3 milhões de empregos em energia renovável até 2030. O setor de tecnologia limpa pode crescer 340% na próxima década. A história da General Motors ilustra como decisões bem-intencionadas podem produzir consequências não previstas. Revela também a intrincada rede de fatores políticos, econômicos, tecnológicos e sociais que influenciam o destino de indústrias e comunidades. Mais importante, demonstra que, embora mudanças estruturais possam ser dolorosas e disruptivas, também criam oportunidades para reinvenção e inovação. O desafio está em navegar essas transformações de forma que minimize sofrimento humano, enquanto maximiza potencial para crescimento sustentável. A questão que permanece é: como sociedades e comunidades podem se preparar melhor para futuras transformações industriais, aprendendo com experiências passadas para construir resiliência econômica e social?